O nosso próximo convidado aqui, que vai tratar sobre o Pacto Federativo e o artigo 103 da Constituição Federal, a defesa do direito da esfera municipal nos poderes legislativo e executivo. Ele é bacharel em ciência política e em administração com habilitação em comércio exterior, especialista em instituições e processos políticos do legislativo em administração pública, pesquisador e servidor público federal. Com vocês, nosso próximo convidado, Gilvander Pérez. Boa tarde a todos. Uma satisfação muito grande participar de um debate, de um encontro tão importante como esse encontro dos legisladores municipais. Muito grato ao convite feito pelo presidente da União dos Vereadores do Brasil, senhor Gilson Conzatti. Muito grato também ao meu conterrâneo Jardel Rocha, que encaminhou para que a gente pudesse participar desse debate. Eu começo afirmando que o Poder Legislativo Municipal, ele é a personificação do Estado Democrático de Direito. Ou seja, o Poder Legislativo Municipal, ele está na linha de frente da representação dos interesses da comunidade. Porque, na verdade, o que existe de fato são os municípios. As pessoas residem, as pessoas vivem nos municípios. O Estado e a União são peças fictícias. Então, fazendo esse resumo, nós vamos debater com vocês um tema que tem sido bastante discutido nos últimos dias, nos últimos anos, nos últimos meses. Um tema que, no meu ponto de vista, é uma grande lacuna na nossa Constituição, que atrapalha muito a vida dos municípios. E é um tema que exige, hoje, uma deliberação, uma definição. Nós vamos falar do artigo 103 da Constituição Federal de 88, dentro do Pacto Federativo, ou seja, a defesa do direito da esfera municipal nos poderes legislativo e executivo. Para a gente poder entender esse tema, nós vamos voltar lá a 1988, na nossa Constituição. A Constituição de 1988, ela elevou o município ali à situação de ente da Federação Brasileira. Antes de 1998, os municípios não faziam parte da federação. A federação era composta pela União e pelos estados. Então, com a Constituição, nasce ali o município como ente federado. E não só nasceu como ente federado, o município nasce na Constituição de 88 com imensas responsabilidades nos campos da educação, nos campos da saúde, em diversos setores. Então, houve ali uma descentralização de recursos, uma imposição de responsabilidades e, na verdade, uma lacuna muito grande que dificulta muito a existência dos nossos municípios. Hoje, o Pacto Federativo ele está comprometido com a questão do sistema tributário. Ou seja, resumindo, quem menos recebe são os municípios. Quem mais tem responsabilidade são os municípios. A União concentra grande parte da arrecadação. Grande parte da arrecadação está nas mãos da União, o que faz com que os gestores municipais acabam com um pires na mão em busca de recursos em Brasília para poder complementar as suas ações em prol da população. Então, nós temos aí uma pesquisa do IBGE que aponta que 45% dos 5.570 municípios brasileiros depende exclusivamente dos repasses financeiros da União
por meio do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, e das principais transferências que também são feitas pela União. Ou seja, a carga de responsabilidades, vocês que são vereadores, legisladores municipais, vocês sabem que a carga de responsabilidades está nas mãos do município. O vereador, principalmente das pequenas cidades, a população mais carente bate na porta do vereador, leva a conta de luz, leva a conta de água, reclama do buraco na rua, da falta de atendimento no posto de saúde. Então, esse é o quadro que nós temos hoje no Brasil. Uma carga de responsabilidades imensa com os municípios e, na divisão do bolo tributário, o município com a menor parte. Então, quando a gente fala sobre essa carga de responsabilidades e sobre as competências que foram delineadas para os municípios brasileiros a partir da Constituição de 1988, nós vamos ver que elas são inúmeras. Então, a dificuldade de se atender, de se aplicar, de se realizar no município, ela é muito grande. Principalmente nos últimos 20 anos, o aumento dessas responsabilidades, eles ampliaram e a distribuição de recursos aos municípios, pelo contrário, elas diminuíram bastante. Hoje, a gente sabe que os recursos existentes nas cidades, eles são restritos, as demandas são ilimitadas, entendeu? Então, hoje, o que acontece? Vocês que são vereadores, sabem disso, as demandas nas nossas cidades são imensas, e os recursos que chegam para atender essas demandas, eles não conseguem ali acompanhar o ritmo. Então, a limitação de recursos, o que ela faz com a maioria dos municípios brasileiros? Ela engessa essa condição que o gestor público municipal tem exatamente para poder realizar essas ações. Então, nós estamos discutindo sobre o federalismo como forma de Estado. Para a gente poder entender a essa situação a qual chegamos, nós vamos voltar lá à monarquia. O Estado brasileiro era um Estado unitário, era um Estado governado por um monarca. Então, as mudanças que nós tivemos nas constituições até chegar a 88, nós não conseguimos chegar ali na questão municipal. Essa cultura e essa essência da monarquia, ela prevaleceu ali na Assembleia Nacional Constituinte, quando se colocou o município como mais um ente federado. Ou seja, o poder e a concentração dos recursos continuaram nas mãos da União. A gente fez todo esse resumo para vocês poderem entenderem um pouco o tema que nós vamos falar. Eu fiz um resumo aqui, mais ou menos, para a gente entender como foi constituída a Federação Americana. Ela foi bem diferente da nossa federação. Isso que eu falei, a Federação Americana, ela foi uma junção de vários pedaços ali do que eram os Estados Unidos e criou a federação. Já a nossa federação, ela foi criada a partir de cima, do modelo unitário que veio ali da monarquia. Chegamos no ponto que eu queria falar para vocês. Então, os municípios recebem a menor parte da arrecadação. Tem o maior número de responsabilidades, porque é nas cidades, como eu falei, que as pessoas vivem. Aí vem o artigo 103 da Constituição, o tema principal da nossa palestra, o que eu vou abordar para vocês. Quem pode propor ação declaratória de inconstitucionalidade? O artigo 103 fala que o presidente da República, a mesa do Senado Federal, a mesa da Câmara dos Deputados, a mesa das Assembleias Legislativas, ou, no caso do Distrito Federal, da Câmara Legislativa, o governador do Estado ou do Distrito Federal, o Procurador-Geral da República ou o Conselho. Falta ali o município. Se o município é um ente federado, por que ocorreu essa lacuna na Constituição de 88? Porque houve ali esse esquecimento de colocar o município como o autor também, possibilitar o município ser um autor de uma ação declaratória de constitucionalidade. Isso engessa as nossas cidades.
Isso engessa os nossos municípios. Por quê? Porque o município hoje, ele tem que aceitar tudo que vem de cima, de boca calada, de braços atados. Ao não ter essa permissão constitucional para discutir a constitucionalidade de uma decisão que vem de cima, o município está engessado, o município ali, vamos dizer, ele está impedido. E é o que tem ocorrido no Brasil. A gente sabe que a vida constitucional no Brasil, ela é recente e ela é muito complicada. Nós temos aí várias decisões, muitas delas que prejudicam os nossos municípios, muitas delas que dificultam a vida dos nossos municípios, que trazem responsabilidade aos nossos municípios, e o município não tem ali o direito de questionar se aquela decisão é constitucional ou não. O município não tem essa faculdade de propor uma ação direta de constitucionalidade. Nos últimos anos, esse debate tem crescido muito, tanto nas academias quanto no Congresso Nacional. A arguição em torno dessa não permissão dos municípios tem sido muito debatida, tem sido muito questionada. E nós estamos chegando a uma situação quase que, digamos assim, uma situação final, onde o Congresso Nacional precisa deliberar, precisa decidir sobre essa situação, sobre essa impossibilidade que foi colocada para os municípios brasileiros. Para vocês entenderem o que é uma ação declaratória de constitucionalidade. Ela é, na verdade, um reconhecimento da constitucionalidade de um ato normativo federal, ou seja, de uma decisão tomada pelo governo federal que atinge ali um dos entes, esse ente pode questionar. A gente vê muito aí os estados do Brasil propondo ação de constitucionalidade sobre decisões nacionais. A gente vê aí a Câmara dos Deputados ou o Senado que podem sempre propondo essas ações. O município acaba não tendo essa faculdade, essa permissão. A ação direta de inconstitucionalidade, ela é decidida pelo STF. O STF é que é a casa capacitada, a Corte Constitucional, para julgá-la. Então, essa brecha na Constituinte, essa lacuna e esse impedimento no ordenamento constitucional tem prejudicado muito as nossas cidades, muito os nossos municípios. Vocês, como legisladores que vivem ali o dia municipal, vocês sabem disso. Quantas decisões nacionais prejudicam as cidades? Quantas decisões nacionais criam dificuldades para as gestões municipais? Então, hoje, no modelo atual nosso de controle concentrado de constitucionalidade, as leis e os atos normativos implementados ali pelo Constituinte de 1988, vários são os legitimados a iniciar essas ações. Já os municípios, eles estão engessados, impedidos. Então, essa mesma Constituição, que é uma Constituição apelidada de Constituição Cidadã, que trouxe ali as premissas de elevação do município à condição de membro da Federação Brasileira, ela, ao mesmo tempo, ela impede o município de, digamos assim, ter uma vida própria, ter a sua autonomia, porque no momento em que o município ele precisa aceitar, engolir e não ter campo para discutir uma decisão que vem de cima, o município está engessado. Sobre esse tema, tramita hoje no Congresso Nacional uma proposta de emenda à Constituição de número 253 de 2016. Ela é de autoria do senador de Sergipe, Antônio Carlos Valadares. O que propõe o senador? Ele quer alterar o artigo 103 da Constituição para permitir que entidade de representação dos municípios de âmbito nacional possa propor ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade. Ou seja, essa proposta de emenda à Constituição, ela ainda não possibilita que o município, por si só, possa propor essas ações. Ela propõe ali que uma entidade de representação nacional, o caso, por exemplo, a União dos Vereadores do Brasil,
é uma entidade de representação nacional. A Confederação Nacional dos Municípios é uma entidade de representação nacional. Então, essa PEC, ela permite essa mudança na Constituição. Essa proposta, ela está pronta para a pauta do plenário, ela já passou pelas comissões, e na nossa análise, se ela for aprovada, ela abre aí um grande espaço, um espaço muito importante na defesa do direito dos municípios, porque ela permite que uma entidade de âmbito nacional possa propor essas ações perante o Supremo Tribunal Federal. Esse é um tema da ordem do dia. Esse é um tema que exige de vocês, vereadores, união, exige de vocês, vereadores, trabalho para que se altere a Constituição. O fortalecimento dos municípios é o engrandecimento da Federação Brasileira. Nós temos que ter essa consciência. O município engessado atrapalha muito o desenvolvimento do Brasil. Então, esse é um tema muito importante, é um tema que exige deliberação urgente do Congresso Nacional. Eu agradeço muito a presença de vocês, a participação, estou à disposição depois para qualquer questionamento e, mais uma vez, cumprimento aí a UVB pela realização de tão importante evento. Muito obrigado. Muito bem, queremos agradecer Gilvander Pérez. Acabou antes do tempo, me pegou de surpresa. Gostaria de convidar o senhor para que viesse aqui no palco, receber da nossa assessoria um diploma de participação pelo evento. Mais uma vez, uma salva de palmas para Gilvander Pérez. É que a gente tem que conduzir aqui na frente e lá atrás também. Muito obrigado, Gilvander, pela sua participação. Bota a luz para a gente aí, para as fotos. Gilvander Pérez. Muito obrigado pela participação. Obrigado. Vamos saudar aqui o pessoal de São Miguel.